pessoal, antes de mais nada vamos me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Roberto e sou professor de matemática. E o vídeo de hoje vai ser sobre fatoração, fatoração de números inteiros. E o que é fatoração? Fatoração é uma forma de você escrever um número, escrever o valor de um número em um produto de números primos, certo? Então, obviamente, para você fazer fatoração, precisa saber o que é números primos. Eu vou dar uma explicaçãozinha bem rápida do que é números primos. Números primos são números inteiros maior do que 1, que só pode ter dois divisores, ele mesmo e o número 1, certo? Então, o que são divisores? São números que a gente pode dividir um no outro e o resto é zero. E isso é considerado o divisor de um número. Então, todo número que só pode ter dois divisores, só tem dois divisores, é chamado de número primo. O número, quando ele não é primo, ele é chamado de número composto. Por exemplo, o número 5. O 5, ele só pode dividir por 1 e por ele, certo? O 6. O 6 pode por 1, pode por ele, pode. Pode por 3 e também pode por 2. Então, o 6 não é primo, ok? Então, um resumo bem rápido do que é número primo: são números inteiros maior do que 1, que só pode ter dois divisores. E uma sequência, quando a gente trabalha muito com números primos, a gente termina, bem dizer, decorando os primeiros números primos, certo? E os primeiros são quem? 2, 3, 5, 7. Aí tem gente que bota, depois do 2 é só número ímpar. Aí bota 9, opa! 9 divide por 1, por 3 e por 9. Então 9 não é. O próximo primo vai ser 11, o próximo 13, 17, 19, 23 e assim sucessivamente, certo? Então, esses são os primeiros números primos. Então vamos lá. De uma forma rápida de se entender, o que é fatoração? Fatoração é o jeito que você vai escrever um número com produtos desse daqui, ou seja, produto de números primos. Exemplo, se eu pegar aqui, ó, o número 10, o número primo aqui que eu posso pegar é quem? 5 e 2. Então vai ser o quê? 2 vezes 5. Se eu pegar aqui, por exemplo, o número 12. 2 vezes 5, 12 vai ser 2 vezes 6. Infeliz. 6 não é primo. Então, o que é que eu posso dizer? Que o 6 aqui, ó, eu posso escrever o 6 como? Esse 2 é esse. E o 6 aqui, eu posso escrever 2 vezes 3. Ok? Então aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. E aqui eu tenho uma fatoração. Porém, a fatoração ela não é tão simples quando esses números são grandes. Então não dá para você fazer de cabeça, a não ser que você seja um gênio, né? Então qual é o processo prático de você fatorar? O processo é esse. Vamos lá. Processo prático. Então, exemplo. Fatore, por exemplo, 36.
fatorial de 36. Então, qual é o processo? O processo é, você coloca o número, você escreve o número que você quer fatorar, coloca uma barra ao lado dele, e aqui você vai colocar os em que eu posso dividir, deixando o resto zero, certo? Lembrando que os números que eu colocar aqui, que eu posso dividir o que está do lado esquerdo, eu só posso colocar números primos, certo? Então aqui, nesse lado aqui, eu só posso colocar números primos. E para ter uma melhor visualização, não é uma obrigação, é só uma questão de estética. Coloquem em ordem crescente. Então vamos lá. 36. O 36 eu posso dividir, quem é o primeiro primo? 2. Só para lembrar aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. Então quem é o primeiro primo? 2. 36 divide exatamente por 2? Divide. Então aqui, ó, 2. 36 dividido por 2. Coloco o resultado aqui, ó. 18. 18 eu posso dividir por 2 ainda? Posso. Então repete 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 eu posso dividir por 2? Não. Então pula para o próximo primo. Quem é? O 3. 9 dividido por 3? Divide. Então, tá aqui, ó. 9 dividido por 3? 3. Divide por 3 ainda? Divide. 3 dividido por 3? 1. Quando do lado esquerdo chegar no número 1, a sua fatoração encerrou. Lembre-se que só vai acabar quando chegar um 1 aqui. Se chegar a 0, você errou alguma coisa, certo? Não chega nunca em 0 aqui. E só pode chegar em 1. Se você chegar a um número diferente de 1, você errou alguma coisa. E aqui o que é que eu faço? Eu passo um traço aqui, coloco esses números aqui em forma de produto. No começo eu não disse o que era para ver se alguém ficava curioso. Mas agora eu vou explicar o que é produto. O produto na matemática é o resultado, para quem está esquecido, né? É o resultado de uma multiplicação. Então quando você ouvir ou ler alguma expressão, alguma questão que tem o termo calcule o produto, na realidade é a mesma coisa que multiplique. Faça a multiplicação. Então aqui, ó, eu vou ter o quê? O produto dos números primos. Então aqui, ó, eu vou ter, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ok? Uma forma simplificada de escrever isso. Eu posso escrever esses números em forma de potência. Certo? Então, eu escrevo aqui, ó, os algarismos diferentes, ou seja, eu só tenho aqui o 2 e o 3. E o expoente vai ser a quantidade de cada um. Eu tenho um 2, 2 aqui, ó. 1, 2. Então, o expoente vai ser 2. Quantos 3 eu tenho? 2. Então aqui, ó. Então, resultado. O 36 fatorado é aqui. Vamos colocar aqui o resultado. Então, o 36 fatorado é igual a quanto? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ok? Essa é a forma simples de você calcular, de você fazer uma fatoração. Certo? Então, vamos pegar outro exemplo. Vamos pular para o 120. Fazer um número grande agora. Então vamos lá. Fazendo o 120. Vou apagar aqui. E vamos fatorar o 120. Certo? 120 dividido por 2, divide porque ele é par. No vídeo que a gente fala sobre critério de divisibilidade, a gente sabe
eu mostro para vocês como um número grande, você sabe se ele divide por números pequenos, por um número menor, principalmente se ele for primo, sem precisar fazer a divisão, certo? Então essa regrinha aí de critério de divisibilidade ajuda muito. Dê uma passada lá. Então vê, 120 divide por 2, divide porque ele é par. 120 por 2 dá quanto? Dá 60. 60 divide por 2 ainda, divide. Vai dar 30. 30 divide por 2, divide. Vai dar 15. 15 divide por 2, opa, não. Divide por 3, pelo critério de divisibilidade, você soma os algarismos e o resultado tem que ser um número da família do 3. Tem que ser um múltiplo de 3. Então, 1 mais 5, 6. 6 é da família do 3. Então, 15 divide por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 3 de novo? Não. Divide por 3? Não. Então, tem que ser o próximo primo, que é 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E acabou. Certo? Então, aqui, ó, coloca os algarismos sem repetir nenhum. Então, quem são os diferentes aqui? O 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3. Quantos 3 eu tenho? 1. Mas o expoente 1 não é obrigatório colocar. Certo? Então, aqui, ó, 3 elevado a 1. Mas se eu deixar sem nada aqui, também não está errado. Certo? Então, 3 elevado a 1 e o 5 também elevado a 1. Concluindo aqui, o 120 fatorado, ou seja, ele escrito em um produto de números primos, ficaria 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Esse vídeo de hoje foi curtinho, mas vocês vão precisar desse vídeo, vocês vão precisar dessa aula para poder ver o assunto de MMC e MDC. Não se esqueçam de se inscrever no canal e escrevam aí as dúvidas que vocês tiverem e qual o assunto que você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima.